Boa tarde a todos. 2017, um ano que começou aí muito difícil, muitos acidentes, invasões nas penitenciárias, tempos sombrios. Mas a arte, a literatura, a fé, a família, a amizade estão aí para suavizar ou suavizarem esses momentos complicados. É uma satisfação imensa começar mais um ano de Cultura em Páginas, falando de boa literatura. Antes de começar a falar dos 4 livros carinhosamente selecionados para o mês de fevereiro, eu gostaria de dizer que este ano, se vivo fosse, o nosso querido Tom Jobim estaria aí completando 9 décadas de vida, né? Então, para homenagear nosso grande maestro e compositor, este mês de fevereiro, nos sábados em que a gente tem essa deliciosa conversa, a trilha sonora será totalmente dedicada a Tom Jobim. Então vamos começar falando de um livro maravilhoso, caudaloso, mas muito gostoso de ler. É um livro que rende homenagens à professora Cleonice Berardinelli, que este ano aí completa 100 anos, né? Ela que foi uma das primeiras professoras de literatura portuguesa do país, orientou teses maravilhosas, a primeira no Brasil a respeito do Fernando Pessoa, e acaba de ser publicado um livro intitulado Genuína Fazendeira, os frutíferos 100 anos de Cleonice Berardinelli. Este livro foi organizado por 2 grandes estudiosos da área da literatura portuguesa, a professora Gilda Santos e o professor Paulo Mota de Oliveira. A Gilda é da Federal do Rio de Janeiro e o professor Paulo Mota é da Universidade de São Paulo. Os 2, então, organizam esse livro, cuja editora se chama Bazar do Tempo e é de 2016. Um livro muito bonito, que vale a pena, porque é um livro de depoimentos de várias pessoas do Brasil e do mundo, falando do trabalho incansável e frutífero da professora Cleonice Berardinelli, mulher, professora e amante das palavras. Vamos à introdução. A justiça é que nos impele. Gilda Santos e Paulo Mota de Oliveira intitulam essa apresentação de Este Livro Oferenda. Então vamos ao texto. Cleonice Ceroa da Mota Berardinelli, sabemos bem, é referência incontornável nos estudos sobre as literaturas de língua portuguesa. Nascida no Rio de Janeiro, a 28 de agosto de 1916, foi em São Paulo que fez sua formação, graduando-se em Letras Neolatinas na recém-inaugurada Universidade de São Paulo, USP, em 1938. Logo convidada por Fidelino Figueiredo a ser sua assistente, teve por motivos familiares de voltar para o Rio de Janeiro, onde, já a partir dos anos de 1940, construiu seu brilhante currículo acadêmico. A hoje professora emérita, tanto da Universidade Federal do Rio de Janeiro como da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, não faltaram inúmeras provas de reconhecimento pelas muitas décadas voltadas ao ensino e à pesquisa. É doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa, da Universidade de Coimbra e da Universidade Federal do Ceará. É correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e membro titular do PEN Clube do Brasil. Eleita em 2009, ocupa a cadeira de número 8 na Academia Brasileira de Letras. É ainda vice-presidente de honra da Associação Internacional de Lusitanistas e membro fundador da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, tendo desempenhado papel relevante na consolidação da representatividade dos 2 organismos.
a República Portuguesa condecorou-a com os mais altos graus da Ordem de Santiago da Espada e da Ordem do Infante do Henrique. Similarmente, a lisboeta Casa Fernando Pessoa outorgou-lhe a originalíssima, medalha da Ordem do Desassossego. No Brasil, entre outras, recebeu a governamental Ordem do Rio Branco e a Medalha de Mérito Científico conferida pela FAPESG, Fundação Carlos Chagas, filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Dona Cléo, como carinhosamente os mais próximos a chamam, na sua longa e profícua carreira, sempre valorizou o diálogo efetivo e constante com os colegas da área, no Brasil e no exterior, tendo participado de incontáveis encontros científicos nos quais, graças a uma cultura multímoda, hoje rara, expôs trabalhos de longa paleta temática, beirando a 200 conferências. Ao partilhar generosamente seu saber em sala de aula, orientou mais de uma centena de teses de doutorado e dissertações de mestrado, muitas defendidas por pós-graduandos de diferentes estados brasileiros que, atraídos por suas propaladas qualidades, acorreram ao Rio. Concebidas por colegas e ex-alunos, as homenagens em âmbito acadêmico também lhe têm sido prestadas com frequência. Dentre outras, ressalte-se o livro Cleonice, Clara em sua geração, publicado pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1995. O volume inaugural da coleção Figuras da Lusofonia, criada em 2002 pelo Instituto Camões, simplesmente intitulado de Cleonice Berardinelli. O colóquio Quanto Mais Vos Pago, Mais Vos Devo, promovido pela Cátedra Jorge de Seno da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, em 2006, e mais recentemente, em outubro de 2015, sob a mesma regência, o Congresso Internacional há 100 anos, Orfeu canta para Cleonice. Contudo, reconhecendo tanto a exemplaridade da extensa bibliografia que nos legou, quanto a rica herança resultante do convívio fértil com distintas instituições e com pessoas de tantas gerações, consideramos que não seria excessiva uma nova homenagem, agora sob a justificativa de seu esplêndido centenário. Por isso, propusemos-nos a publicar uma obra que fosse um balanço, certamente incompleto, de sua plurifacetada e secular vivência humana e intelectual. Para tal empreitada, com o seu quê de ambicioso, convidamos os colegas Ida Alves, da Universidade Federal Fluminense, Sofia de Souza Silva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Júlio César Valadão Diniz, da PUC-Rio, a se unirem a nosso plano de congregar uma centena de textos que tentassem sumarizar tão longo amor em tão longa vida. Definidas as tarefas, o projeto só pôde chegar a bom termo graças ao acolhimento formal do Real Gabinete Português de Leitura e aos aportes financeiros advindos da Academia Brasileira de Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian, do Camões, Instituto de Cooperação e de Línguas do CLEPUL, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Aos colegas e a essas prestigiosas entidades, sobretudo pela confiança em nós depositado, nossos mais vivos agradecimentos. Encontramos o título que se nos afigurou como perfeitamente ajustado ao volume, Genuína Fazendeira, num verso de Carlos Drummond de Andrade, em poema autógrafo dirigido à amiga Cleonice como dedicatória de sua obra completa, datado de 1965. Eu vou ler o poema que está nas páginas 28 e 29 desta obra. Visando a abarcar a multidimensional trajetória da mestra e procurando estabelecer uma coerente estrutura interna, dividimos o livro em várias seções, nomeando-as com versos recortados desse mesmo poeta, por vezes com ligeiros retoques. Assim, a seção inicial, A Justiça é que me nos impele, compreende, além dessas palavras preambulares, as da editora Ana Cecília Martins e a saudação do presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. A seguinte, A Genuína Fazendeira,
É constituída por 3 poemas louvação de Cleonice, um deles escrito expressamente para o livro pelo atual ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe Castro Mendes. A terceira, A Fazenda Mais Vasta e Bela, traça um panorama biográfico e profissional de nossa protagonista. A subsequente, Voz como Sino que Soa, no Copiar da Fazenda, deseja presentificar a voz da própria homenageada, numa das muitas entrevistas que concedeu e num fragmento diarístico inédito relativo a seus passeios europeus em 1959. Após um conjunto de imagens com foco quase exclusivo sobre nossa personagem tão plural, segue-se a mais longa sequência do livro, 100 revisitas à genuína fazendeira, cujos 100 textos se subdividem em ensaios que tomam a releitura de sua obra como ponto de partida, uma riqueza de frutos e de flores, com que arte transplantados, mercê de finos cuidados, em testemunhos individuais, mormente sobre a figura humana, densa e cristalina a um só tempo, com respeitoso carinho trago, pois, minha oferenda, e em registro de timbre institucional, onde não falta o afeto, ricas terras e não landes, sendo impossível acolher textos de quantos gostariam de parabenizar a Cleonice nesta data, selecionamos os signatários que, de algum modo, pudessem representar anos a fio de tanta produtividade, colegas universitários e amigos de vários países, confrades de várias agremiações, alunos de várias épocas e estabelecimentos, familiares queridos e admiradores fiéis. Não falta sequer um ex-professor a todos os níveis fundamental, Fidelino Figueiredo, que graças a uma carta inédita à volta de Fernando Pessoa, nos revela seu enorme apreço pela discípula bem-amada, de certo adivinhando ser correspondido. Vale sublinhar que na revisão destes textos, respeitamos a opção pró ou anti-acordo ortográfico de cada autor. Como epílogo do volume, nesta ensancha prazenteira, dá título à indispensável tábula gratulatória que, tentando reparar omissões, listas de nomes de pessoas que aderem à bem-vinda comemoração, encabeçando esta outra forma de enaltecer Cleonice, comparecem ex-presidente de Portugal e do Brasil. Acreditamos que, com mais esta reverência, mais uma dentre as muitas que já lhe foram prestadas e que continuará sempre a merecer, poderemos aproximar quem nos lê dessa que é, ao mesmo tempo, uma das figuras basilares dos estudos das literaturas no mundo lusófono e uma grande dama encantadora que, ao longo da sua vida, foi semeando e gerando discípulos, amigos e fãs, muitos dos quais aqui sobre ela escrevem. Neste sentido, é emblemática a imagem da capa, que nos traz uma jovem Cleo, em nítida simbiose com a árvore que a abraça e a sustém. Prenuncia o quanto efetivamente será a genuína fazendeira, que hoje, fecunda centenária, desejamos celebrar. E sob o signo do rubro coração de Viana, preenchido de muitos corações, aqui lhe trazemos nossa oferenda maior, este fruto de nosso trabalho envolto em apreço e gratidão. Que lindo, né? Agora vamos à página 28 e 29, em que há o poema que o Drummond escreveu para a dona Cleonice, intitulado Genuína Fazendeira. Fazenda mais vasta e bela do que esta pobre chacrinha. Todos sabem ser aquela onde logo se adivinha uma riqueza de frutos e de flores medievais, com que arte transplantados, mercê de finos cuidados para os tempos atuais. Ricas terras e não landes, em que Galisteu Fernandes e Paai Gomes Charinho, meeiros dos mais astutos, capricham na sementeira, contando de seus amores a Vicente Anos Joeira, e tiram de velhas dores um inefável espinho, em que Pero Burgalês mostra a Pedro de Servilha a constante maravilha do linguajar português, tal como o sino que soa no copiar da fazenda até Fernando Pessoa. Com respeitoso carinho, trago, pois, minha oferenda de bem humilde vizinho, nessa ensancha prazenteira, a justiça é que me impele
a genuína fazendeira Cleonice Berardinelli. Então fica a dica para a deliciosa leitura do livro Genuína Fazendeira, Os Frutíferos Anos de Cleonice Berardinelli, da linda editora Bazar dos Tempos. Leiam, sejam felizes e vamos finalizar ouvindo uma bela música do nosso querido Tom Jobim. Leiam, sejam felizes mais uma vez. Passarinho que esposar não deu voou, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho, me conta então. Me diz por que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão que me devora o coração, que me devora o coração, que me maltrata o coração, que me maltrata o coração. E o mato que é bom, o fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. E cadê a água? O boi bebeu. Cadê o amor? Gato comeu. E a cinza se espalhou, e a chuva carregou. Cadê meu amor que o vento levou? Passarinho que esposar não deu voou. Passarinho quis posar, não deu voou, porque o tiro feriu, mas não matou. Passarinho, me conta então, me diz por que eu também não fui feliz. Cadê meu amor, minha canção, que me alegrava o coração, que me alegrava o coração, que iluminava o coração, que iluminava a escuridão. E cadê meu caminho? A água levou. Cadê meu rastro? A chuva apagou. E a minha casa o rio carregou. E o meu amor me abandonou. Voou, 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 e passou o tempo e o vento levou. Passarinho que esposar não deu voou, porque tirou, feriu, mas não matou. Passarinho, me conta então. Me diz por que eu também não fui feliz. Cadê meu amor, minha canção, que me alegrava o coração, que me alegrava o coração, que iluminava o coração, que iluminava a escuridão. E a luz da manhã o dia queimou. Cadê o dia? Envelheceu. E a tarde caiu e o sol morreu. E de repente escureceu. E a lua então brilhou, depois sumiu no breu, e fica tão frio que amanheceu. Passarinho que esposar não deu voou. Passarinho